Hoje no Cidadania o assunto é divórcio. Hoje os casais que não querem mais viver juntos podem se divorciar sem a necessidade de uma separação prévia. É o que mostra a reportagem da equipe de jornalismo do Ministério Público Estadual. O casamento, da forma como conhecemos hoje em dia, teve sua origem por volta do ano 1000 depois de Cristo. De lá para cá, os casais que, por razões afetivas ou qualquer outra motivação, decidem viver juntos sob o mesmo teto, enfrentam os desafios de compartilhar alegrias e infelicidades. Mas muitas vezes o casamento não dá certo e a saída é o divórcio. Até 2010, os casais que decidiam não viver mais juntos enfrentavam um longo e penoso processo pelas vias judiciais, mesmo havendo consenso entre as partes. A servidora pública Maria das Neves sabe muito bem como é isso. Já se passaram 17 anos desde sua separação, mas o processo litigioso deixou marcas até hoje. No meu tempo ainda era daquele que com 2 anos de separados era concedido o divórcio. Comparando com uma escravidão, você estava ali presa e quando você consegue essa liberdade, você é dona da sua vida. Você realmente vai dar seus passos, sem depender daquela pessoa que já não foi legal no seu casamento e ainda te atrapalha na sua vida, na continuação da sua vida, não. Com a emenda constitucional número 66, de julho de 2010, os casais que decidiam se separar podiam fazê-lo sem a separação prévia. Para se ter uma ideia de como isso contribuiu e agilizou o processo, em 2011 houve um aumento de 45,6% no número de divórcios no Brasil. Foi a maior taxa já registrada desde 1984. A gente conversa mais sobre esse assunto com a Procuradora de Justiça, Elaine Marciano Pires. Boa tarde, Procuradora. Boa tarde, Anselmo. Boa tarde a todos os telespectadores. Aquilo que se dizia até bem pouco tempo atrás, que é muito fácil casar, mas descasar dá um trabalho, isso é verdade ainda, não? Não. A partir de julho de 2010, uma emenda constitucional facilitou bastante para aqueles que querem hoje se divorciar ou se separar amigavelmente. Qual que é a diferença da separação e do divórcio? A diferença básica entre a separação e o divórcio é que o divórcio termina mesmo a obrigação que há entre os cônjuges e possibilita um novo casamento. Isso não ocorre na separação. Quando se separa, o cônjuge não tem direito a um novo casamento enquanto não fizer o divórcio. Mas com essa alteração legislativa que eu lhe falei, praticamente hoje não há opção para separação. Faz-se diretamente o divórcio, porque a lei não exige mais prazo para o divórcio. Então se torna mais simples fazer diretamente o divórcio, a não ser que o casal tenha alguma divergência para ir para uma ação litigiosa. Procuradora, a gente tem algumas perguntas que foram gravadas na rua. Vamos ver a primeira pergunta? Meu nome é Júnior, eu queria saber qual a diferença entre separação e divórcio. Bom, é mais ou menos essa que a senhora já falou aí para mim, foi respondida. Né? Tá. Vamos então para a segunda pergunta, por favor. Bom, meu nome é Naldoc, mas conhecido por Negrão da Autoelétrica. Eu queria saber se no caso de uma separação, a gente separava os bens e as dívidas também. Sim, no caso de uma separação ou de um divórcio, é preciso dividir também os ônus disso. Ou seja, as dívidas também são partilhadas entre os cônjuges. Isso tudo fica documentado, né? Documentado, assim. Ou num acordo ou numa sentença judicial. Mas as dívidas também são partilhadas no caso de uma separação ou de um divórcio. São os ônus e os bônus, né? Os ônus e os bônus. Vamos então para mais uma pergunta do público. Meu nome é Vitor. Eu queria saber se custa caro um divórcio e quanto tempo demora o processo. Um divórcio hoje, o valor a ser pago para um advogado fazer um divórcio depende do patrimônio que o casal tiver amealhado durante a convivência. Então é proporcional ao valor dos bens. Mas a lei assegura que as pessoas que não têm condições de bancar um advogado, que elas podem fazer isso gratuitamente, inclusive com a assistência de um defensor público. No caso aí, precisaria procurar a Defensoria Pública, né, para ter esse auxílio, esse apoio, né? Sim. Se houver necessidade de uma ação litigiosa, pode procurar a Defensoria Pública. Se não tiver necessidade de uma ação litigiosa,
O divórcio hoje pode ser feito diretamente no cartório de notas, ou seja, no cartório de registro de títulos e documentos, com a assistência de um advogado. E também, para esses casos, a lei garante a gratuidade do divórcio se as pessoas não puderem pagar, se os envolvidos não puderem pagar. Procuradora, pelo Facebook, o Jânio Guzmão pergunta o seguinte: se o cônjuge tiver o sobrenome do parceiro, este será retirado automaticamente depois do divórcio? Eu posso responder ainda a segunda pergunta feita pelo telespectador? Quanto tempo dura hoje uma ação de divórcio? Sim. Vai depender de como esse divórcio, essa separação seja encarado. Se for consensualmente, é rápido, rapidíssimo. Comparece no cartório, se não houver filhos menores ou incapazes, e faz no ato. Agora, se for uma ação litigiosa, vai demorar mais tempo. Vamos agora para a pergunta do Jânio, né? Vamos lá. Se o cônjuge tiver o sobrenome do parceiro, será retirado automaticamente esse nome? Não. Não, a lei assegura ao cônjuge que tiver algum tipo de prejuízo à sua identificação, que ele permaneça usando o nome de casado. O Cleuber Fonseca, pelo Twitter, pergunta o seguinte: com quem ficam as crianças? E se uma das partes não aceitar o divórcio amigável? No caso de uma separação ou de um divórcio litigioso, as crianças sempre vão ficar com o cônjuge que oferecer melhores condições para cuidar delas. Isso não significa que a guarda será conferida àquele que tem maior rendimento mensal. Nada disso, porque o que a lei visa é a proteção integral da criança e o melhor interesse da criança. Então, com quem ela vai ficar, naturalmente, com quem ela tiver maior afinidade. Independente de ser pai ou mãe. Independente de ser pai ou mãe, porque se assim não fosse, por exemplo, uma mulher, uma esposa que não trabalha fora, ela não teria direito de ficar com a guarda dos filhos. Geralmente, as crianças de pouca idade ficam com as mães porque elas têm melhor condição de cuidar dos filhos de todas as formas. Procuradora Elaine Marciano, a gente agradece a sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado pela sua participação e por todos os esclarecimentos. E eu, sim, que agradeço a Rede Sat por esse convite feito ao Ministério Público. Muito obrigada. Lembrando sempre que o quadro Ação e Cidadania é sempre às quartas-feiras aqui no Jornal do Meio-Dia. Agora a gente fala sobre as chuvas que vêm caindo no estado. Segundo meteorologistas,